Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí no dia 16 de outubro, plena segunda-feira, começando mais uma semana literária aqui no Do Livro Não Me Livro. Que delícia, né? Essa semana está recheada de escritores nacionais maravilhosos. Teremos aí entrevistas até sexta-feira e depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda. Para começar essa segunda-feira literária muito bem, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom, para a gente abrir essa segunda-feira literária, para a gente começar essa semana falando de livro, dando boas risadas, fazendo sorteio, a gente vai bater um papo agora, conhecer um pouquinho mais, trocar uma ideia com a autora nacional Luísa Assunção. Ela que está no mercado com o primeiro livro da trilogia chamado O Despertar de Orion. Legal esse nome, né? Gostei. Então, ela que super topou bater papo com a gente, vai falar sobre processo de escrita, construção de personagem, projetos futuros, entre outras coisas. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Sagaz essa nossa autora. Gosta sim. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Eu estou ótima. Luísa, você é linda com esses cachos. Obrigada. Tua primeira entrevista literária? É uma honra, inclusive. Obrigada pelo convite. Que responsabilidade botar nossa autora na primeira live literária, né, gente? Querida, muitíssimo obrigada a você por vir aqui falar sobre seu livro, criar essa ponte com os leitores. Estou muito feliz que você esteja no do livro No Me Livro. Obrigada, tá? É isso, obrigada a você de novo. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Minas, Belo Horizonte. Adoro, gente, começar a semana com mineiro, gente. Adoro Minas. Ai, Luísa, quero ir embora do Rio de Janeiro para ir morar em Minas. Eu amo Minas Gerais. Ai, Amo vocês. Esse eu gosto, viu? sotaque, essa terra, é tudo de bom aí, Eu né? gosto. Você acredita que eu não reconheço o sotaque mineiro? Não reconheço. É o quê? Eu não consigo reconhecer sotaque mineiro. Todo mundo fala que a gente tem, mas eu não consigo reconhecer. Ah, você não sabe o quão delicioso é um sotaque mineiro, coisa boa. Você conhece o Rio? Rio, capital? Rio de Janeiro é? Conheço. Inclusive, Ah, eu fui da Taylor Swift agora em novembro. você veio para o Rio em Eu novembro? vou. Ah, não, a gente está em outubro, você vem. Ai, que maravilha! Mande mensagem para a gente se conhecer pessoalmente. Ai, vamos ver, eu animo demais. Vai estar no Rio a passeio, a gente já toma logo um café, uma água de coco. Ai, gente. Vem cá, tá tendo feira literária em Tiradentes. Você vai ou não? Ih, nossa autora perdeu o áudio? Apertou alguma coisa aí. Luísa? Ah, ela falou que meu microfone ficou mudo.
Não tem problema, entra de novo. Manda um convite para eu te aceitar aqui, de repente. Estranho, né? Vamos tentar aqui de novo. Pronto, voltou. Agora voltou. Ô, Luísa, tá tendo uma feira literária em Tiradentes. Você vai? Acho que não tô nem sabendo, na verdade. Eu acho que é final de outubro, se eu não me engano. É tipo uma flip, Aham. mas é em Tiradentes. Eu também não estava sabendo, soube semana passada através de uma autora que vai estar aí. Ah, é perto de onde você mora atualmente? Tiradentes? Tiradentes são umas horinhas de carro, mas dá pra ir. Tranquilo. Seria interessante, né? É. Eu, se pudesse, se eu tivesse, é, se eu soubesse disso antes, eu teria me programado, mas agora eu só vou a Paraty. Não, Mês que vem tem Paraty aqui, a Flip, né? Você vem nesse evento ou não? não, não vou. Eu vou no show da Taylor mesmo. Agora eu entendi. Muito bem. Aproveite, tá assim, ó, assim. A cidade vai ficar aquele caos. Vai. Ô, Luísa, me diz uma coisa. Você tá com o teu primeiro livro publicado, que é o Despertar de Orion, não é isso? Isso. E é uma trilogia. Sim, é uma trilogia. Inclusive, o segundo vai lançar agora, dia 18. 18 de outubro? Tipo, daqui a 2 dias. Tô chocada! Que Sim. delícia! Mas olha só, antes da gente falar um pouquinho sobre esse teu lançamento, que é, obviamente, o segundo da trilogia, esse teu livro, O Despertar de Orion, você publicou também esse ano ou não? Não, foi ano passado, 18 de novembro do ano passado. 18 de novembro e esse ano 18 de... gente, tem algum negócio aí nesses números, não tem, gente? Sim, Isso é simpatia? é porque eu terminei de escrever o Despertar de Orion com 18. E aí eu publiquei ele dia 18. Aí eu quis continuar mantendo a trilha dos 18. Tá certíssima. Acho justo. Agora, ele não tem uma versão física, né? É só digital? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Gente, vou mostrar para vocês a capa aqui. Peraí. Só um minuto. Essa daqui é a capa do livro da nossa autora, ó. O Despertar de Orion. Essa capa foi feita por inteligência artificial? Não, eu contratei a capista. Nossa, ela tá perfeita, hein, ô Luísa? Não, o trabalho Olha dele é assim. isso, gente. Os detalhes desse raio, né? Sim. E ela tá muito bem feita. Olha essa bota. Não, e o trabalho dele é maravilhoso, juro. Qual é o nome do capista? Ele chama Geraldo Fernandes. Opa, temos a indicação de capista, gente. Geraldo Isso. Fernandes. Ele trabalha com design digital, faz marcas, Já, faz tudo, assim. já corre lá, já pega o Instagram dele, porque capista assim é sempre uma boa indicação, né? Coisa boa. Agora, esse teu livro é independente? Ou você fez por editora? Não, eu fiz independente. Independente. Como é que tu tá surfando nessa onda de autor independente com primeira publicação e lançamento agora? Ah, tá sendo, assim, uma aventura, sendo sincera, porque na verdade, o que rolou foi que eu comecei, assim, despretensiosa, né? Escrevi ali e falei, tá, vou publicar. Só que eu não fazia ideia de quanto era trabalhoso, né? E como eu sou independente, tipo, eu gasto com tudo, né? Revisão, capa, diagramação e tal. Então, isso é bem complicado. Mas, assim, graças a Deus eu tenho
muito apoio da minha família, então fica um pouco menos difícil. E assim, tá sendo bem legal. É difícil, né, você construir, assim, um público e tal, que realmente fique fixo, né? Mas eu tô gostando muito, de É verdade. um processo árduo, porque a autora tem que estar na frente da capa, da diagramação, da revisão, da publicação, da divulgação. Ela é multifuncional. Se der errado, a culpa é dela. Se Aham, der certo, a culpa também é dela. exatamente. Então, mas geralmente os autores independentes, eu aconselho isso. Gente, vai publicar, faça uma publicação independente para que vocês possam conhecer os passos de uma publicação, para que ninguém te dê volta, para que você saiba produzir o seu próprio livro, caso você futuramente não possa arcar, porque investir numa editora ainda assim é caro. Muito. Mas a independente você paga também. Você tem N profissionais para produzirem o seu livro. Então você investe, Sim. né? Você não gasta dinheiro, você investe. Agora, o teu livro tem mais de 70 avaliações, menina. Que Sim. fenômeno é esse? É assim, comparando com a maioria assim, dos autores nacionais que eu conheço, é pouco, mas como é meu primeiro livro, eu considero muito, tipo assim, né? Eu era desconhecida, então para mim essas 73 ou 4? 73. 73 avaliações são, tipo, tudo para mim, de verdade. Não, isso é um fenômeno, porque um ano com um livro publicado, fantasia, que é algo que nem todo mundo gosta de ler, e quem gosta é criterioso, você conseguir atingir um público que te dê feedback na hora que termina a leitura. Isso é sensacional. Eu conheço autores que estão há anos no mercado e não tem metade dessas avaliações, tá? Então você está ali no top 3. Agora, o que se trata o Despertar de Orion? Então, Despertar de Orion, ele é uma fantasia medieval, né? Não é baseado em nada que assim, conhece, eu criei o mundo do zero mesmo. E conta a história da Calissa, de Laastra, que é a minha personagem principal. Ela é uma menina que nasceu num reino em que existem poderes, né? E eu baseei esses poderes nos 4 elementos. E esses poderes são advindos dos deuses, e aí os humanos que manifestam o poder, eles são chamados de filhos dos 4 elementos. E a Calissa, ela é uma filha dos 4 elementos, só que ela nasceu num momento meio inoportuno para pessoas como ela, porque o rei que rege o reino dela no momento do nascimento da Calissa, ele é um psicopata. E ele ordenou um massacre para pessoas como ela, 5 anos antes do nascimento dela. Então agora sim, quem nasce com poder é caçado, tem que esconder, tem que viver uma vida bem assim, na surdina mesmo, para não ser descoberto. Só que a Calissa, ela nasceu com os poderes do ar, mas ela também nasceu com os poderes do raio. E ninguém nunca tinha manifestado esse poder até então, porque esse poder é parte de uma profecia. E o poder do raio vem do Titã, Orion. E aí, essa profecia, ela diz que quando o primeiro filho de Orion, no caso a Calissa, nascesse, o mundo como eles conheciam ia ruir e renascer livre dessa tirania da realeza, que já massacra o reino deles há anos, há séculos, na verdade. Só que a Calissa, sabendo que ela nasceu na terra que ela nasceu, sem ter nenhum tipo de apoio a não ser da família dela, ela escondeu os poderes dela a vida toda, né? Porque senão ela ia ser morta. Só que o livro começa 5 dias antes do aniversário de 18 anos dela. E todo filho dos 4 elementos passa por um descontrole assim, fenomenal de poderes aos 18 anos, porque é quando os poderes amadurecem. E aí é impossível esconder, todo mundo que percebe, e aí ela tem que fugir com a família dela. Porque senão ela vai morrer, né? Mas aí eu já não sei se vai dar certo, não sei se vai conseguir fugir. E aí, como é uma fantasia medieval, obviamente tem revolução, né? Tem o primeiro livro, ele tem um Friends to Lovers também, com umas cenas meio hots, assim. Gostei. Minha
botou ali um hot no meio, gostei. Agora, não dê spoiler, hein? Não dê spoiler na live, senão eu vou puxar sua orelha. Ô, Luísa, você sabia que essa história seria uma trilogia desde o começo? Ou a ideia de ser uma trilogia surgiu ao decorrer da escrita? Ou então, na verdade, era para ser 2 livros no início. Eu tinha feito o planejamento para ser 2 livros. Só que como a história do primeiro ficou pequena, e eu falo pequena entre aspas, porque tem 567 páginas o livro. Não, eu já ia até falar isso. Como assim uma história pequena com quase 600 páginas, gente? Mas é tipo uma fração muito pequena. Eu resolvi dividir o segundo, que seria para ser o segundo livro, em 2, né? Então eu vou lançar como se fosse a parte 1 amanhã. Amanhã não, depois de amanhã, né? E o terceiro eu já tô escrevendo. Ah, cada parte tem 500, 600 páginas? Então, a segunda partida tem mais de 1000 páginas. O quê? Aham. Não, repete, não entendi. A segunda parte dividida tem mais de 1000 páginas. O que eu faço com uma pessoa dessa? Que joga uma trilogia de quase 1.500, 1.600 páginas. Se deixar 2.000 páginas, gente. Brincando. Sim. Você começou a escrever essa história quando? Foi na pandemia, em 2020. Em meio de 2020. Mas olha só, essa segunda parte, você também já estava escrevendo já há algum tempo, ou não? Não. Ah, não, mentira. Desculpa, eu falei errado. Eu comecei a escrever 2021. Isso, 2021 eu comecei a escrever. E aí, essa segunda parte eu emendei assim que eu acabei a primeira. E você acabou a primeira? Eu acabei meio de 2021. Isso, comecei. Você terminou de escrever em 2021. Isso, comecei Entendi. em 2020, terminei em meio de 2021. Só que eu enrolei com a revisão do primeiro por mais de 3 meses. Então, assim, Imagina. aí eu lancei em novembro. Mas eu terminei mesmo em junho. Junho. E aí já comecei a escrever o segundo. Entendi. Muito bem. Para que a gente possa conhecer aí o Despertar de Orion, trilogia, esse é o primeiro livro. Agora, Luísa, para quem não conhece essa dinâmica de Orion, Orion é o quê? É uma mitologia? O que é o Orion? Então, na minha história, Orion é o Titã. É como eu chamo, o pai dos deuses. Porque são 5 deuses, né? Os que são os deuses elementais, que é Galena, que é da água, Raoni, que é do fogo, Mavin, da terra, e Dandara, que é do ar. E Orion, que é o dos raios, que é o Titã. Tipo, o ser supremo, assim. E eu tirei Orion da constelação de Orion, porque é a minha constelação favorita. Ah, entendi. Então, ó, gente, Órion é uma constelação muito antiga e tem uma história fascinante nas mitologias grega e romana. É associado a um caçador lendário chamado Órion, conhecido por sua força e habilidade. Diz a lenda que ele foi colocado nos céus após sua morte, formando a constelação que leva o seu nome. Só um parênteses aí sobre Orion. E para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre esse primeiro volume da trilogia, a autora já começa com uma frase de efeito. Aliás, eu adoro frases de efeito em livros ou perguntas de efeito, né? Que é o caso da Luísa. E se você nascesse com uma profecia no sangue e um destino traçado desde o início? Já fica a dica. Frase e pergunta de efeito. Calissa de Lastra. Da onde surgiu esse nome? Calissa de Lastra. Calissa, a dinâmica de criação de nome, pra mim, na verdade, é uma coisa curiosa, porque nem sempre tem o mesmo padrão. Calissa eu só achei bonito e joguei. Falei, vai ser Calissa. Depois eu
que significa a mais bela, inclusive. E a Caliça, ela é descrita o tempo todo como uma menina muito bonita. Então eu achei que casou direitinho e eu nem sabia. Mas de Laastra, que é o sobrenome dela, é porque Orion, a minha constelação favorita, e estrelas, porque eu gosto muito do céu noturno. Eu tenho até umas luas tatuadas aqui. E, e as estrelas, pra mim, são, tipo, muito bonitas. Eu sempre gostei de ficar olhando. E aí eu quis enfiar uma estrela no meio do nome. Só que eu achei Caliça estrela meio esquisito. Aí eu botei de Laastra, que Astra remete à estrela. Então ficou de Laastra. É como se fosse Caliça da estrela. Ou a mais bonita das estrelas. Eu gosto dessa inteligência, gente. Eu gosto disso. Calissa de Lastra nasceu em uma vila escassa ao sul de Riot. Falei certo? Eu Riot? falo Riot, mas a maioria dos meus leitores fala Riot. Então vai ser o que você preferir. Esse aí é um lugar fictício. Sim. E também teve inteligência na criação do nome, porque Riot em inglês é revolução. Ah, então estamos numa vila fictícia, mas com significado aí de revolução. Toda a história é ambientada nessa vila? Não, na vila não, mas no reino sim, em Riot. Ah, aqui é onde a nossa autora nasceu, nessa vila. Um reino em que nascer com poderes havia se tornado uma sentença de morte, depois de um massacre ordenado pelo rei. Você fala aqui desse massacre que foi ordenado pelo rei. Fala um pouquinho sobre esse massacre. Você chega a desenvolver esse massacre na história ou você só menciona ele? Não, eu explico como que tudo aconteceu mesmo, mas é porque basicamente, antes desse novo rei assumir o comando de Riot, os filhos dos quatro elementos e os humanos, eles conviviam em paz, assim, um com o outro. Só que quando ele assumiu, ele quis caçar os filhos dos quatro elementos, porque ele sabia que se algum dia tivesse uma revolução, eles iam ser a maior força contra ele. Porque eles têm poderes, eles não são teoricamente humanos, porque eles têm essa mutação genética. Então ele massacrou essas pessoas por isso, por medo de uma futura revolução vir e derrubar ele do trono. Ah, qual é o nome desse rei? Eu sei que você mencionou, mas eu não lembro. Ele chama Qual é o nome? Paul Hanover. Não entendi. Cole Harver, é isso? Não, é Paul Hanover. Bom, gente, esses escritores de fantasia inventam uns nomes que a gente não consegue pronunciar, gente! Ela escreveu aí. Ah, agora ela escreveu. Cole Hanover. Cada um vai pronunciar de um jeito, gente. Leitores de fantasia, vocês fecham comigo, né? E aí, esse rei, lembrando que essa história se passa na Idade Medieval. Agora, é muito interessante isso, porque você mescla algo que não se passava numa era medieval, que é uma coisa mais para o futuro e que você insere numa época sem recurso nenhum. Por que você resolveu inserir a tua trama numa era medieval, por exemplo, e não num futuro distópico? Porque a maioria dos livros de fantasia que eu leio são habituados ali num sistema medieval, né? E aí, quando eu comecei a escrever, eu nem pensei muito sobre. Eu só falei assim, eu quero um mundo medieval. E vai ser medieval, e é isso aí. Ah, muito bem. Agora, pessoas portadoras de qualquer éter Que é o deviam... poder. Que é o poder, não é isso? Explica pra gente o que é o éter. É o poder, é um outro jeito de falar poder. Porque às vezes fica meio cansativo você ficar falando, e aí o termo técnico seria éter. Eu não sabia disso, não. Na minha história, É o quê? na minha história, pelo menos, o termo técnico é éter, né? Mas não sei se isso vale para todos. Que maravilha! Portadores de qualquer éter deviam se esconder das vistas de todos, se quisessem permanecer vivas.
Mas Calissa sabia bem o quanto aquilo podia ser difícil. Nascida não só com um dos quatro poderes usuais, mas também concitado apenas em uma profecia secular, a garota foi obrigada a viver a vida inteira mascarando quem era. Você traz personagens aí em volta da Calissa, né? Como pai, mãe ou irmãos? Sim, sim. A relação dela com os pais é bem tratada assim no início do livro. E ela tem uma melhor amiga que é como se fosse uma irmã para ela. Que elas cresceram juntas e aí elas criaram meio que um laço de irmandade, sabe? E essa melhor amiga dela tem um papel relevante na história? Muito, muito. Fala um pouquinho sobre ela. Então, ela inclusive é uma das minhas personagens favoritas. Eu só não falo que ela é minha favorita porque a Calissa, ela tem um lugar assim no meu coração. Mas ela chama Freya Salavorá e ela conheceu a Calissa quando criança. E aí, isso não é spoiler, tá? Porque eu falo isso bem no início do livro, então não é nada assim que vá mudar o rumo da leitura de ninguém. Mas ela perdeu os pais muito nova e aí os pais da Calissa acolheram ela. Por isso que elas têm essa dinâmica mais de irmandade, assim, uma com a outra. Só que a Freya não sabe dos poderes da Calissa. Ela nunca soube. Então é aquela relação de irmandade, só que assim, temos um segredo. Tem um elefante na sala, ela não sabe que esse elefante existe, mas ele tá lá. Ah, entendi. Porém, com a aproximação do seu aniversário de 18 anos, tudo está prestes a mudar. E os deuses sabem que Calissa não estava preparada para o que aconteceria a seguir. Entre fugir, tentar proteger a todos que ama, se apaixonar e descobrir informações que mudariam para sempre o rumo de toda a sua vida, Calissa começa a trilhar um caminho sem volta na direção para a qual o destino sempre a apontou. Mas o caminho até o fim será longo e muito mais sombrio do que ela jamais previu. A Calissa, ela se transforma, por exemplo, numa guerreira. Eu tô vendo que ela passa por uma transformação ao longo da leitura. É uma menina que vai fazer 18 anos, que descobre que tem poderes. Qual é o desenvolvimento dela na história? Então, a Calissa, ela descobre que ela tem poderes assim que ela aprende a assimilar as coisas, assim, porque os poderes manifestam desde bebê, então ela sempre soube. Só que por ela viver numa vila mais ao sul, assim, mais remota, ali com os pais dela, a relação dela com os pais dela é muito boa. Então, tipo assim, ela sempre foi muito cercada por carinho. E por eles saberem quem a Calissa era e do que ela era capaz, eles treinaram ela desde cedo a saber se defender. Então, assim, ela nunca foi aquela donzela indefesa que precisa de ajuda. Ela sempre soube se virar, entendeu? Só que acontece muita coisa. Ela, tadinha, ela passa por muita coisa nesse livro. E aí ela é obrigada a amadurecer, sabe? Tipo assim, muito rápido. Depois dos 18 anos dela, vira uma montanha russa e a gatinha, ela tem que saber se virar ainda mais. É difícil. Você insere aí cenas de luta, de abuso emocional ou sexual? Você aborda algum tema que possa impactar os leitores? Ou, sim, eu não vou mentir que não, porque, sim, eu inclusive aviso isso no início do livro, eu boto todos os gatilhos lá, mas o principal desse livro para mim é violência. Violência e eu falo que sim, apesar de eu nunca ter dado nenhuma descrição, assim, só algumas, mas tem cenas de tortura também, por exemplo, muito psicológico também. Acho que é até mais psicológico do que físico, assim, sendo descrito, sabe? E cenas de luta, assim mesmo, medieval. Eu brinco que às vezes a pessoa tem que ler com um lencinho pra ela ir limpando sangue, assim, na cara dela. Agora, eu acredito que você. Mas O Josh está falando aqui empoderada. A gente pode dizer que ela é uma empoderada, né? A gente está aí na Idade Média, uma mulher cheia de poderes e à frente do tempo,
Agora, com tanta cena, né, que remete à época do livro, você precisou fazer algum tipo de pesquisa para dar mais veracidade a uma determinada cena, por exemplo, principalmente de luta, que onde a gente sabe que eram espadas, a roupa era diferente. Como é que foi esse processo? Sim, eu fiz muita pesquisa, principalmente com relação ao vocabulário. Porque vocabulário medieval não tinha essas coisas que a gente fala hoje em dia, assim, né? Tipo, sabe, não é diferente. E aí eu tive Sim. umas pesquisas mais assim, sobre vocabulário. E eu assisto muita série nessa pegada mais medieval, assim. Então, de roupa, esses trem, eu prefiro coisa visual. E aí a pesquisa que eu fiz foi muito, inclusive, no Pinterest. Eu sou eternamente grata a esse aplicativo. Eu tenho uma pasta com mais de 10 mil fotos lá dentro para eu poder organizar minhas ideias e tal. Mas é uma pesquisa que eu gostei de fazer, né? Porque faz parte da construção da história e eu tava me divertindo horrores. Foi muito bom. É a melhor parte, né, gente? É a melhor parte da diversão. Agora, isso tudo que você falou é bem importante. O vocabulário. Gente, eu já peguei livros, sem sacanagem, que se passava em época medieval e a autora colocou durante a narrativa que a personagem recebia delivery. Como que você funciona? Ela recebia delivery. Ela pegava no celular, entendeu? Então, assim, é bem complicado, porque você precisa fazer uma pesquisa. Sim, Você precisa saber qual é o tempo da história para não cometer esse tipo de gafe. sim. Como é que a gente vai falar de 1800, 1500, 1400 de delivery, gente? Realmente. De É meio complicado. smartphone. Bem É, difícil. é bem difícil. Então, essa pesquisa em volta da história também é muito importante. Sim. Agora, você falou que inseriu cena hot. Quem é o garotão galanteador romântico da história? Ele chama Connor O'Brass, e ele é um rebelde que acha a Calissa e a família dela, assim, num momento de desespero e começa a ajudar a família dela e ela, né, a fugirem e se juntar ali a um possível movimento. E aí acaba que no caminho eles vão se gostando, porque é um pouco de insta-love, eu não vou mentir, não. Mas é porque para os dois é terreno muito novo, igual a Calice. Ela nunca pôde ser ela mesma com ninguém. Ela nunca pôde chegar perto de ninguém o suficiente para ter algum tipo de relacionamento. O máximo que ela já teve disso, além dos pais, foi a Freya, que é a melhor amiga dela. E aí, quando ela vê o Connor, tipo, um menino bonito, gentil, que tá ali ajudando elas, que tá fazendo parte de um movimento que é contra tudo que faz ela se sentir aprisionada, ela começa a se apaixonar por ele. E ele por ela, porque ela é simplesmente incrível, ela é a Calista, não tem como. E aí eles acabam se envolvendo emocionalmente, né? Criando ali uma paixão. E no meio disso tudo você inseriu cena hot. Elas são descritivas? Então, minha filha, que monte. O que os leitores podem esperar das cenas hot desse livro? Assim, apesar de todo aspecto explícito, eu acho que é uma cena muito bonita também. Não é só aquela coisa, tipo, me jogou na parede, me chamou de lagartixa. Então, assim, tem um carinho envolvido também. Então, eu acho a cena muito bonita mesmo, assim. É, eu tenho. Eu vou citar aqui um negócio que tem pavor da palavra membro. Eu tenho Meu pavor. broxo. Eu tenho pavor. Eu tenho que usar todo o custo. Não, não tem. Não Qual tem. é a palavra que você usa para membro? Eu não uso nada, eu deixo implícito. Eu não uso nada. Fica lá assim, a pessoa sabe. Não precisa falar que, Mas tem que tipo, ter um nome.
Não, Gente! normalmente eu me refiro a, tipo, como, sei lá, a prova, a evidência do quanto ele queria aquilo, alguma coisa assim, entendeu? E aí já. Ai, gente, não tá aguentando. Porque assim, existe a cena de Hot, que você não dá nome aos bois, mas tem a cena Hot que você tem que usar palavras exatamente para falar. Porque tem leitores que não entendem que a cena Hot aconteceu se você não descrever e colocar nome nas palavras, nome nas coisas. Não, sim, mas eu só não coloco o nome nisso. O resto tudo eu deixo bem assim, claro, não vai ter dúvida pra ninguém. Ai, que delícia, gente. Membro é Eu não ótimo. aguento. Inclusive, gente, não, é bom saber disso, porque eu nos meus livros eu coloquei membro. Vou ter que Mas mudar sim, tudo, gente. porque eu não queria, assim, no meu. Mas eu já. A maioria tem. Os livros da Sarah de é isso. E não é só isso, né? É aquela coisa assim, aveludada, espada. Porque assim, mas assim, eu não queria. Eu não coloco nada pelo dado, não, gente. Que aí é um pouquinho fora da realidade. Mas assim, não tô aguentando, gente, que é essa altura. Mas Vou eu ter já que li. reler meus Isso livros. não impacta em nada na minha leitura. Eu não deixo de gostar da cena por causa disso, eu só não queria colocar no meu, sabe? Até porque eu sabia que a minha família, assim, o que eu puder aliviar isso aqui, eu tô aliviando. Ai, gente, eu não aguento com vocês, vocês são muito engraçados. Tá bom, agora é muito boa essa observação do membro, já estou ligada nessa observação. Fico imaginando qual palavra seria no lugar dessa e imaginando a sua cena. Oh, meu Deus do céu, quanta sofisticação, né, Ah, gente? Ô, Luísa, o teu livro está aberto aí para você ou não? eu posso abrir aqui agora. Pode, que eu queria que você lesse para gente um trechinho do teu livro. Tá bom. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Enquanto a autora abre ali a parte para ler, vamos saber o que, que os leitores estão falando do livro dela? A Érica falou o seguinte: esse livro mexeu com todos os sentimentos possíveis que existem em mim. A história é bem construída, o universo foi bem pensado, o desenrolar dos acontecimentos e de como o enredo é posto para a gente é perfeito. O Rogério falou assim: um livro que traz amor e guerra, paz e agitação. Não dá vontade de parar de ler. E outro leitor falou: simplesmente um dos melhores livros de fantasia que li esse ano. Outro leitor: eu fiquei simplesmente obcecada com esse livro de uma maneira assustadora. Tanto que tive que cadelar ele lá no Instagram da autora. O que é cadelar, gente? Veio falar assim, ai meu Deus, o seu livro. Foi. Ah, entendi agora. Eu amei demais esse livro, um dos melhores livros que já li. Estou obcecada por essa história, amei cada pedacinho. A única parte ruim do livro foi que ele acabou. Calma, gente, tem continuação. Não se preocupe. Espera, não se preocupa. Já já vamos falar sobre a continuação. Eu ainda estou impressionado. Que livro maravilhoso que prende a gente, reviravoltas e momentos felizes. Quer dizer, mais de 70 variações positivas. O livro está em quase 5 estrelas, 4,8. É altíssimo no site da Amazon, o que é muito legal, né? Achou, Luísa? Eu tô tentando achar uma cena específica que eu acho que. Eu gosto muito de falar da relação dos pais da Calissa com ela. Porque eles são, assim, muito do que eu tive aqui em casa, sabe? Com os meus pais, assim. Graças a Deus eu tive, tipo, uma relação muito boa, tenho ainda com eles. E muito das cenas que eu coloquei, assim, foi espelhado nisso, sabe? E aí eu queria colocar um pouco disso na minha história. Aí,
Eu acho que eu achei aqui. Aqui, sim. A mãe dela, só pra dar um contexto, né, pra vocês não caírem de paraquedas. Ela tinha acabado de chegar em casa da Freya e a mãe dela tava fazendo jantar e tal. E aí ela foi pra cima, lá pra cima, no quarto dela, tomou um banho. E aí, na hora que ela tava saindo, assim, a mãe tava no quarto, elas conversaram um pouco. E aí, assim que elas terminaram de conversar, a mãe saiu e ela foi terminar de se arrumar pra descer. Aí já pega da cena que eu tava falando. Calissa riu do que a mãe dela tinha falado e cortou a corrente de vento, diminuindo o fluxo dos raios para um zumbido inofensivo e se levantou. Outra coisa. Como ela tem muito poder, não só um mais dois, ela tem que administrar doses mínimas por dia, porque senão ela enlouquece mesmo. Que é muito poder para ficar guardado sem ela usar, dormente, e aí o corpo dela fisicamente não aguenta. Ela tem que liberar pequenas doses por dia. Aí é isso que eu tava fazendo. Ela parou de frente ao espelho e penteou os cabelos molhados, admirando os fios de ouro que sempre adorou, porque o cabelo dela tem uns fios dourados. Quando acabou, ela saiu do quarto e desceu as escadas, seguindo a canção da voz dos pais. Era cômico o quão imprevisível e inconsistente eram seus humores. Uma hora davam colheradas um no outro e se xingavam, e na outra estavam cantando juntos. Eles faziam isso ocasionalmente, cantar, e eram muito bons nisso. A voz grave do pai contrastando com o tom suave da mãe era um dos sons que Calissa mais gostava. Foram eles que a ensinaram a amar música, sempre dizendo que ela era apenas uma extensão da vida, uma variedade de histórias contadas para a alma e o coração, e não somente para os ouvidos. A garota não podia concordar mais. Calissa chegou ao pé da escada e se escondeu atrás da parede para observá-los por um instante, como fazia às vezes. Ela viu quando Matias tomou a mão de Ayla na sua e depositou um beijo suave na palma. A mulher sorriu, fechando e colocou a mão no marido em seu rosto, fechando os olhos e ainda cantando. O amor na expressão do pai foi suficiente para fazer os olhos de Calissa se encherem de água. Muito bem. Esse, então, é o Despertar de Órion, o livro 1 da trilogia. Agora, o livro 2 vai vir aí no dia 18. O que a gente pode esperar desse segundo volume em relação a Calissa? Muita evolução, tanto pessoal quanto ela como guerreira, porque, igual eu falei, ela passa por muita coisa nesse livro. Muita coisa. E aí é um processo, assim, até ela chegar onde ela sempre foi destinada a estar. E é um processo que eu faço questão de mostrar, sabe? Então, assim, não é aquela coisa que acaba o primeiro livro, aí, sei lá, eu tenho um salto de 3 meses e ela já tá, tipo, a guerreira foda, líder que ela tem que ser. Não. Eu mostro as coisas aos poucos e, assim, eu não posso falar muito com relação a isso, na verdade, porque senão eu vou estar dando um spoiler gigantesco. Mas é, é uma. Ela vai passar por várias adaptações, assim, sabe? Tanto com relação ao movimento, com relação à vida dela, aos sentimentos dela. É uma confusão, porque o segundo livro, ele acaba assim, ali na tensão, entendeu? Ele acaba com aquele suspiro que você fala assim, poxa, pelo menos deu certo, mas ele ainda acaba assim, e agora? Tipo, sabe? E agora? Porra, o que vai acontecer agora? Muito bem, eu gosto de final assim, que faz esse tipo de reflexão no leitor. Você pretende fazer aí livro físico da tua história, da tua trilogia? Sim, tipo, realmente o sonho é esse. Esse volume 1 já tem previsão para físico ou não? Não, porque é muito caro. Tipo, fazer com a gráfica. São 600 páginas, né, meu amor? São 600 páginas. E aí, né, pesa um pouquinho. E aí, como é de maneira independente, eu tô esperando um pouquinho, assim, pra até juntar, pra ter mais demanda e tal, pra ter uma boa resposta, né, das pessoas, assim, um bom lucro. Mas, assim, o sonho é esse. Aí, eu tendo dinheiro, pelo menos o primeiro eu faço assim, sabe? Só pra dar aquela atiçada. Acho justo. A Érica falou, a Luísa foi rainha de fazer a gente chorar no primeiro livro.
Ah, essas leitoras de fantasia. Ô, Luiz, eu sei que você está, né, aí na boca da publicação do segundo livro. Mas, além desse, quais são os projetos para 2024? Então, 2024 eu pretendo fazer o terceiro, né? Já, inclusive, publicar ele. Para não deixar as pessoas esperando também, né? Por muito tempo. E eu já tenho um outro projeto que eu iniciei. Esse eu iniciei em dezembro do ano passado, mas eu mexo com ele quando eu estou em bloqueio na trilogia, assim. Mas ele também eu já pretendo lançar em 2025. Então, e esse projeto ele não tem nada a ver com a trilogia. Ele é uma outra história que eu já comecei a escrever. Mas tem esses dois. Mas é fantasia também? Não. Sim, fantasia. Uhum. Muito bem. Que eu acho Agora, ah, desculpa te cortar. não, não pode falar. É que eu planejei fazer uma coisa tipo um multiverso, assim. Então, essa primeira trilogia, ela é a que vai abrir, porque ela é a principal. Mas os meus outros livros, inclusive esse que eu já comecei a escrever e não tem nada a ver, assim, diretamente, né, com a história da trilogia, ele tá no mesmo universo da trilogia, só que em um mundo diferente. Eu criei várias dimensões, assim, sabe? E aí elas vão estar interligadas em algum momento. Não sei se eu vou fazer, tipo, os personagens se encontrando, porque eu acho que isso talvez seja um pouco demais. Porque, igual eu falei, não é, tipo, o mesmo mundo, só que em lugares diferentes. São universos diferentes, mas que estão interligados. Mas eu só achei válido ressaltar isso, porque realmente faz parte, assim, do planejamento. Muito bem, gente. O podcast é afiliado do site da Amazon. Então, eu vou disponibilizar aí para vocês. Disponibilizar não, vou colocar aí no comentário o link do livro da nossa autora para que vocês consigam acessá-lo e adquirir o e-book com vantagens, tá? O desconto, o cupom, ou vantagens de acúmulo de pontos, já deixei aí para vocês. E além disso, a autora super topou fazer sorteio do e-book. Vamos Sim. fazer? Vamos! Então, ó, está oficialmente aberto o sorteio do e-book O Despertar de Órion. Primeiro e-book da trilogia. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar a live e vão mandar lá no direct de vocês, marcando a autora. Coloca teu Instagram aí nos comentários, Luísa. Por Coloca. favor. No Instagram de vocês, vocês vão colocar o print da live e vão colocar o arroba da autora. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book O Despertar de Órion. Dá para saber por causa da marcação e do horário. Então, quando a live acabar, a autora já vai correr lá no direct dela para ver quem foi a primeira pessoa que marcou. Printou aqui a live, abriu o story e marcou a autora no arroba luisapá_autora, tá? E para você que está assistindo essa live depois que já está gravada, faz isso também. De repente o e-book não saiu e é você quem ganha. Olha que coisa legal, né? Muito bem. Ai, nossa autora está sem áudio. Peraí. Tá sem áudio. Luísa, tá sem áudio. Aí ela caiu. Ela vai entrar de novo porque ficou sem áudio, gente. Já printa aqui a live, bota o arroba dela no story de vocês, tá? Luísa Pá, _autora. Primeira pessoa que marcar vai ganhar o e-book O Despertar de Órion. Vamos ver se a nossa autora entra aí de novo.
para a gente se despedir. Foi? Foi. Ai, voltou. É que eu recebi uma ligação no meio da live e cortou o meu áudio. Luísa, querida, quero muito te agradecer por esse bate-papo incrível. Dizer que esse teu lançamento seja mais do que você espera, que você não pare de escrever e que o Despertar de Orion tenha cada vez mais leitores. Eu só tenho que te desejar sucesso e te agradecer. Obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite de novo, foi muito legal. Foi uma delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje eu ainda volto para mais um bate-papo e já já eu volto com vocês. Luísa, beijo, amor. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer, viu? Tchauzinho. Sucesso para você também. Seu conteúdo é ótimo. Obrigada.